Estão me ouvindo? Disseram que eu tenho a voz soft, e aí as pessoas não me ouvem. Eu falei, então aumenta ali, que eu não vou conseguir mudar minha voz. Eu tenho a voz soft, né? Então eu vou tentar fazer um pouquinho mais, falar um pouco mais alto. Bem-vindo, eu sou pastor dessa igreja pela misericórdia de Deus. Meu nome é Max, está aí na tela para quem não me conhece. Quero dar bem-vindo àqueles que nos visitam pela primeira vez e nos assistem através desse canal. Muito bom ter vocês conosco nesta manhã, amém? É muito bom mesmo. Eu estava vendo as crianças sair, orando por elas ali, pondo a mão na cabecinha delas e agradecendo a Deus, porque o futuro da igreja está garantido, amém? Nós estamos criando nossos filhos no caminho do Senhor, e hoje a minha mensagem eu vou falar um pouquinho disso, da importância disso. Nesse mês de fevereiro, eu sei que alguns ainda vão demorar, eu também, né, a entender essas mudanças que nós fizemos para a igreja, a respeito do culto multicultural. Eu sei que alguns vieram mais cedo, me perdoe se você chegou mais cedo hoje, olhando ali talvez o aplicativo ou até o website. Eu peço que os irmãos que estão me ajudando nisso, atualizem lá, porque realmente eu mandei uma notificação pedindo para as pessoas que eram às 11h30 essa semana, o primeiro domingo do mês antes era multicultural e começava às 10h30. Mas eu sei que algumas pessoas só olharam no website e não perceberam a notificação, ou não tem o aplicativo na versão ligado notificações. Então, verifica depois o seu aplicativo e vê se está lá notification, você vai no settings e está on, porque eu enviei essa semana para lembrar os irmãos que o culto hoje era às 11h30. Mês que vem é o nosso culto de missões, a nossa conferência de missões, primeiro domingo do mês de março, será novamente multicultural e será às 10h30. Eu sei que a gente vai tentar avisar, mas sempre uma pessoa ou outra vai esquecer disso, mas eu estou tirando esse tempinho para a gente poder se atualizar nisso, tá bom? São mudanças que vai ser para o nosso melhor e tenho certeza que com o tempo a gente vai pegar isso, 3 cultos por ano, multicultural por enquanto, até a gente reestruturar os 2 trabalhos e pode ser que no futuro a gente volte a fazer como era antes. Mas como eu disse, meu nome é Max, bem-vindo à nossa igreja e hoje a gente começa, como é todo primeiro domingo do mês, uma série na nossa igreja. Nós gostamos de pregar em série. E nesse ano nós estamos falando de conhecimento. E conhecimento esse que vamos abranger em várias áreas de nossas vidas. O primeiro conhecimento que estamos focando é o conhecimento de Deus. Quantos se lembram do texto, que é o texto que a gente usou na primeira mensagem do ano? Quem lembra, pelo menos no livro, assim, levanta a mão e fala assim, eu lembro. Vamos lá todo mundo, Oséias capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Este é o texto que nós tiramos o tema do ano, e o nosso objetivo esse ano é conhecer a Deus. No mês passado nós começamos então a falar sobre conhecer a Deus, e vimos que nós conhecemos a Deus através da sua palavra, através da natureza, mas principalmente da forma que Ele se revelou, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a pessoa de Jesus, a pessoa do Filho, ela é chave para nós, porque Jesus diz que quem vê a Ele, quem conhece a Ele, conhece ao Pai. Então é chave, é importante para nós falarmos de Jesus. Eu estava vendo esses dias uma pessoa fazendo um comentário, não sei de que igreja ela se referia, mas ela disse que as igrejas de hoje em dia estão pregando tudo e menos de Jesus. E eu fiquei preocupado com aquilo. Ela disse que as igrejas estão praticamente como a fala de Maria Madalena ao anjo ali em João capítulo 20, verso 13. Levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ou seja, Jesus desapareceu, não sabe cadê Ele. Mas nesta igreja, neste lugar, Jesus será sempre o nome mais exaltado, amém? Ao sair daqui, a pessoa que você mais deve saber o nome dela é o nome de Jesus. Nossa igreja, nós temos prazer de falar de Jesus. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Amém? É por isso que durante esse mês inteiro nós vamos falar de Jesus e quem Ele é. Amém? O nome dessa série é Jesus é. Diga comigo, Jesus é. Amém? Jesus é. Pastor, por que Jesus é? Jesus é, Ele sempre será o Senhor da igreja. E nesse mês, porque temos só 4 domingos, nós vamos focar em 4 aspectos de Jesus. De que Ele era e o que Ele representa até hoje. Primeiro, que é o assunto de hoje, Jesus o grande mestre. Jesus é o grande mestre. Domingo que vem vai ser tremendo. Eu creio que Deus vai fazer proezas, vai curar vidas, porque nós vamos falar de Jesus é o que cura. Quantos creem na cura divina? Semana que vem nós vamos falar de Jesus é o que cura. Na terceira semana nós vamos falar de Jesus, o Salvador. Naquele dia vai ser um domingo assim especial, onde nós vamos ver salvação de almas. E por último, vamos terminar falando de Jesus, é o Cristo ressurreto. Eu quero explicar sobre isso, o que significa isso. Você não pode perder, esse mês vai ser tremendo, amém? Mas para a gente começar, vamos falar de Jesus, o grande mestre.
Eu tenho um texto que eu quero que você abra, a leitura vai ser bem longa. Você pode ler no seu aplicativo, você pode ler na sua Bíblia, mas eu não tenho projetado porque é longo, seriam vários slides ali de projeções. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, e eu sei que quem está nos visitando, eu não quero te constranger, talvez você não tenha uma Bíblia ainda, mas não se preocupe, eu vou estar lendo o mais claro possível para você acompanhar essa história tão fascinante que nós encontramos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Eu sei que os irmãos estavam aí correndo para pegar, mas não sabia nem onde abrir, né? Pastor, o senhor falou, mas vamos abrir aonde? Lucas, capítulo 4. Essa história é muito interessante, muito importante para o aspecto do que nós vamos falar hoje, Jesus, o grande mestre. E como eu disse, a leitura é longa, e os diáconos não puseram a minha água hoje. Eu estou com sede, então eu peço que me tragam água, porque a leitura vai ser longa. Amém? Eu acho que eles ficaram com raiva de mim hoje. Eu tive uma reunião com eles, puxei a orelha de todos eles. Eles não vai beber água hoje também. Pronto. Mas os diáconos são uma bênção. Quantos são gratos a Deus pelos diáconos da nossa igreja? Amém? Glória a Deus. Também sou grato a Deus. Dia 29, aniversário da nossa igreja, nós vamos ter a consagração dos diáconos. Os que vão voltar mais um ano dedicando ao Senhor, porque nós consagramos por ano, cada diácono tem obrigado, irmã, tem o direito de não continuar depois, ou se envolver em outra área, e aqueles que querem, aspiram a esse desejo de servir na casa do Senhor, fale com a gente, talvez ainda há a oportunidade de a gente te treinar e você começar a servir o Senhor como diácono, diaconisa da nossa igreja a partir do ano que vem. Mas vamos lá na passagem, vou beber um pouquinho da água. Lucas capítulo 4, versos 14 em diante, diz: voltou Jesus para a Galileia. Olha, eu amo essa passagem. No poder do Espírito, nós estávamos cantando agora, no poder do Espírito, porque tudo que Jesus fazia era movido pelo poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual a cidade fora construída, a fim de atirá-lo e precipitá-lo abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Verso 31. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cala-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir.
Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Esse texto é longo, como eu disse, mas tão importante e tão relevante para o assunto que vamos falar hoje: Jesus, o grande mestre. Só para a gente se familiarizar com o contexto dessa passagem, um pouquinho antes desses versos que a gente leu, Jesus tinha sido levado para o deserto para ser tentado pelo inimigo, e ali no deserto ele tem uma experiência muito forte com Deus, ele vence o inimigo, e em Mateus, contando a mesma história, diz que depois daquele evento, depois da experiência no deserto, depois de Jesus ter vencido o inimigo diante de todas as tentações que lhe foi proposta, ele começou a pregar as boas novas. Mateus 3,17 diz: dali em diante, Jesus começou a pregar as boas novas do reino. Então, esse texto aqui em Lucas é paralelo de Mateus, que é paralelo de Marcos, e está falando desse momento que inaugura, que inicia o ministério de Jesus. Ou seja, é como se Jesus estivesse ali fazendo a sua primeira mensagem, a sua primeira pregação. Eu não sei vocês se são pregadores, se ensinam a palavra de Deus, mas eu me lembro da minha primeira experiência num púlpito como esse, pregando a palavra de Deus. Minha esposa já começou a rir, porque foi um fracasso total, né? Foi um fracasso total. Eu me lembro que eu estava num congresso de jovens em Los Angeles, e nós tínhamos ido ali prestigiar os irmãos que já tinham estado conosco em um dos nossos congressos de jovens. Eu estive à frente de líderes de jovens aqui na igreja, junto com os outros irmãos, e fizemos vários congressos, e sempre era comum, nós enviávamos uma caravana, eles vinham com caravana, as pessoas próximas de Los Angeles, e eu fui. E eu me lembro que o pastor Fernando esteve conosco, ele ia pregar nesse dia. E alguma coisa aconteceu, que o pastor Fernando olhou para mim, estava eu, a minha esposa, o Nelson, a Raquel, Rodrigo e Leliane, que eram os representantes dos líderes dos jovens na ocasião. O pastor olhou para mim e falou assim: você vai pregar. Imagina a situação, né? Nunca tinha subido num púlpito, nunca tinha pregado, e ele me colocou ali. Então, a experiência que eu tive naquele dia, se fosse levar em consideração para se eu continuasse ou não no ministério pregando, eu tinha que ter desistido ali. Ali foi a mensagem de Deus: para, que você não serve para isso. Foi um fracasso total. Só para os irmãos terem uma ideia, eu truquei no púlpito. Vocês estão rindo, né? Porque não foi contigo. Eu estava tão chateado que eu bati a mão assim, em vez de falar glória a Deus, falei truco. Ai, que vergonha daquele dia. Então, meu início de ministério pregador foi um fracasso. Mas eu não desisti. Eu tenho os cobaias para me ouvir até hoje, para me treinar e aperfeiçoar, amém? Mas isso fica de lembrança para você: não desista da sua experiência ruim, continue. Mas Jesus é diferente, amém? Jesus já começou bem, Jesus já começou no auge. Eu acho que você vai sair daqui lembrando só dessa parte, né? Vai esquecer tudo que eu preguei hoje. Mas o contexto da passagem é essa: Jesus então inicia o seu ministério, a sua mensagem, e começa ali o que Deus chamou ele para fazer, que é pregar as boas novas. Só que aqui tem uma história que a gente precisa se familiarizar com ela. 2 cidades. Mais uma vez eu enfatizo a nossa viagem para Israel e da importância de irmos a Israel, você que pode. Porque a Bíblia agora se torna viva na sua mente. As histórias passam a ser agora histórias com cores. Você não mais simplesmente lê, você visualiza na sua mente as passagens. E quem esteve conosco ali foi tanto em Nazaré quanto em Cafarnaum. Nós estivemos nesse local exato onde, de acordo com a tradição, Jesus foi levado à colina, precipício da colina, para ser empurrado e jogado e morto. Quem estava ali lembra disso. Então, estava chovendo muito, a gente subiu lá numa chuva, num vendaval, muita dificuldade, e a gente chegou porque a gente queria ver onde era o lugar onde eles quiseram jogar Jesus. E aí deu para ver essa ideia que Nazaré é construída sobre uma colina, sobre uma montanha. E por que então nessa história tem esse relato que eles quiseram matar Jesus assim? E Cafarnaum não fica muito longe de Nazaré. É bem próximo, é tudo no norte, é tudo na Galileia, próximo ao mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. E nós também estivemos na cidade de Cafarnaum. E na cidade de Cafarnaum,
Nós fomos às ruínas da cidade do tempo de Jesus. Fizeram escavações e encontraram as ruínas. E encontraram a sinagoga. Olha que maravilhoso isso. Sinagoga era o local de reunião, de estudo dos judeus. Para quem não sabe, não está familiarizado um pouco com isso, em Israel naquela época, principalmente por causa do exílio, criou-se o costume de ter lugares para estudar a palavra do Senhor, que foi chamado mais tarde de sinagogas. Quando o povo volta para a terra e lhes é permitido construir o templo, esse costume, esses locais de estudo ainda continuou no meio do povo, que eram nas cidades mais distantes, tinham pequenos templos onde as pessoas iam lá não para sacrificar a Deus, não para oferecer as suas ofertas, mas para estudar a palavra e principalmente no dia de adoração, que era o sábado. Então tinha em Cafarnaum esse local de adoração, mesmo que já existia o templo em Jerusalém. Então, só para você entender um pouquinho do que está acontecendo. Então, era um local comum de estudar, que tinha tanto em Nazaré, como tinha em Cafarnaum. E em Cafarnaum nós entramos nesse lugar. Eu fiquei muito tocado pela experiência. E hoje, pela manhã, eu encontrei aquele vídeo que o pastor Fernando fala lá dentro do dia que Jesus entrou nessa sinagoga e tanto expulsou esse demônio, como também curou um homem da mão mirrada. Então foi muito forte ter essa experiência ali. Fui pensar, Jesus já pisou sobre essas pedras e ensinou aqui. E encoraja você aí, você que pode, a oportunidade está aberta. Todos que fizerem o seu depósito aí para a viagem, o dinheiro que a gente vai pagar vai ser o melhor investimento que vai fazer na sua vida. Mas voltando à história de Cafarnaum e Nazaré. Em Cafarnaum nós entramos até mesmo na casa de Pedro, que você vai ler essa leitura depois e vai perceber que ao sair da sinagoga, Jesus vai à casa de Pedro e cura a sua sogra. E há quem diga que Pedro nega Jesus por causa disso, né? Tem esse relato, porque Pedro estava orando há tempos, né? E aí Jesus vai lá e cura ela e fala, vou te negar. Mas é uma brincadeira ministerial que a gente faz. Mas é tão perto, e quando você vai lá, você fala, nossa, a casa de Pedro era quase em frente à sinagoga. Porque os judeus, no sábado, os religiosos, aqueles que praticavam a lei, tinham uma quantidade de passos que podiam dar. Então, eles geralmente construíam as suas casas bem próximo ou ao redor da sinagoga. Então, quem foi lá lembra disso, várias casas ao redor, ou ruínas de casas ao redor da sinagoga. Mas por que eu trago esse relato? Porque, embora eu disse que Jesus começou o seu ministério de uma forma bem diferente, bem melhor que a minha, ele também teve as suas dificuldades. Nazaré e Cafarnaum, e Lucas coloca dessa forma, não estão ali em paralelo por acaso. Estão ali para nos mostrar que na nossa caminhada de mestres, de ensinadores, também vamos ter esses obstáculos. Vocês percebem que em ambos os locais, não sei se vocês puderam perceber, a receptividade da mensagem de Jesus foi diferente. O que Jesus fez? A mesma coisa, nos mesmos lugares. Ele entrou na sinagoga, no sábado, leu uma porção da palavra de Deus, ensinou a respeito da porção da palavra de Deus, só que a receptividade do local de cada um, Cafarnaum e Nazaré, foi diferente. E por que foi diferente? O texto do verso 22 nos explica. 4:22. Todos davam-lhe testemunho e se maravilhavam. Onde é isso? Em Nazaré. Eles gostavam da mensagem que eles ouviam de Jesus, né? Das palavras de graças que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? O problema foi justamente essa luta dentro do coração deles, de quem estava trazendo a mensagem, ou seja, a mensagem com o mensageiro. O problema ali estava justamente não na mensagem em si, mas o foco no mensageiro. Jesus não pôde ser o grande mestre em Nazaré, porque eles estavam preocupados com a identidade dele terrena. Ele falou assim, não pode, esse homem não pode ser esse pregador todo. Eu conheço ele, eu vi ele crescer. Eu conheço a sua família. Ele jogava bola aqui na rua. Eu lembro quando ele não era pregador. Eu lembro quando ele não tinha essa eloquência toda. Não é possível. E aí ficavam ali discutindo dentro de si se aquela mensagem deveria ser retida ou não por causa da identidade. O ponto que eu trago aqui, queridos, é muito importante. A falta de conhecimento deles em relação à verdadeira identidade de Jesus bloqueou o ensino do grande mestre. Isso serve de alerta para nós que estamos aqui. Se você estiver preocupado com quem está aqui em cima,
você vai perder a mensagem que vai mudar na sua vida. Se você estiver olhando só para o homem, para a imagem, não que nós não estamos preocupados com a integridade de quem prega, isso não é isso que eu estou dizendo. Porque a questão ali não era a integridade de Jesus, era a sua humanidade, era a sua simplicidade, era um homem que cresceu no meio de Nazaré e ele estava ali. Não, ele não é um rabino, ele não é a pessoa qualificada para falar a respeito disso. E aí eles começaram então a perder a mensagem, que era maravilhosa. Eles viram que era maravilhosa, a sua mensagem era poderosa, mas eles estavam ali perdendo o foco do grande mestre por causa da identidade de Jesus. Queridos, eu quero dizer a você que me visita, você que está presente aqui, leia esse livro, olhe para essas palavras como palavras vivas de Deus para a sua vida. Porque se você começar a questionar, isso aqui é invenção, olha, a melhor explicação que eu tenho que isso aqui não é uma invenção de homens, é o fato de não esconder os defeitos dos homens que estão relatados aqui. Amém? Porque se você estivesse contando uma história sua, você ia esconder os seus defeitos. E aqui está bem explícito todos os defeitos dos personagens desse livro. Porque quem inspirou esse livro foi Deus. Amém? E Deus quer mostrar para o homem justamente isso, que nós temos um problema e chama-se pecado. E só Ele pode resolver. Eu costumo dizer que a Bíblia é um espelho. Sabia? A Bíblia é um espelho. E quando você olha para ela, você vai poder perceber o que está de errado na sua vida. Você vai poder perceber o que você precisa arrumar. Você vai poder consertar através desse espelho que está te dando condições de melhorar a sua aparência. E diga-se de passagem, se você não gosta desse livro, na verdade você não está gostando do que está vendo dentro de você. Então esse livro, ele te aproxima de Deus, ele te afasta de Deus. Mas ele é a palavra de Deus, amém? Isso que é importante. Então quando Jesus estava ali compartilhando a palavra, ele leu o livro de Isaías, eles ficaram ali debatendo, será que ele é realmente alguém que eu devo ouvir? E a resposta tinha que ser sim, como Cafarnaum ouviu. O texto diz que Jesus ensinava com autoridade, a autoridade de Jesus a ensinar. Eu tenho o verso 32 projetado para você. E ficavam maravilhados com o ensino dele, pois sua palavra, o seu ensinamento estava com autoridade. Jesus ensinava com autoridade. Eu parei para pensar sobre isso e fiz um pouco de pesquisa. Naquela época, queridos, era comum as pessoas fazerem citações de autoridades rabínicas para argumentar alguma coisa. Então é como hoje, por exemplo, no mundo acadêmico, quando você vai fazer um trabalho para o seu professor, você não pode colocar lá sem ter respaldo acadêmico de quem está dizendo a respeito do assunto que você está, porque você está estudando ainda, você ainda é um aprendiz, então você ainda não tem um curso, um PhD, para você dizer a respeito de um determinado assunto. É interessante que às vezes a gente quer opinar por coisas que a gente não entende nada, mas a gente opina como se a gente entendesse de tudo, entendeu? E às vezes eu vejo pessoas falando assim, eu penso assim, o que ela sabe a respeito disso para falar a respeito disso? Você acredita que tem pessoas que às vezes querem ensinar a nós, às vezes, que passamos por um curso de teologia, estudamos mestrado e tudo, o que a gente deve ensinar? Aí eu pergunto assim, qual a sua formação? Eu sou administrador de empresa. Que legal. Então continue aí no seu ramo, porque isso aqui nós estudamos para isso, amém? Então, quando a gente está aqui em cima, a gente está fazendo isso. Quando eu faço citações, eu cito quem disse, eu cito sempre a palavra, a gente prega a nossa mensagem respaldado na palavra. Por quê? Eu não tenho essa autoridade, mas a palavra tem. Mas Jesus fez algo diferente. Jesus não respaldou a sua mensagem naquele dia em nenhuma tradição rabínica, em nenhum líder rabínico importante dos seus dias. Por quê? Porque Jesus, ele era a própria autoridade, ele não usou nada disso, ele era a própria autoridade. Eles não entenderam ainda, eles não tinham entendido que isso aqui é o que João disse. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Quando Jesus então falava ali, não era uma questão de trazer citações de quem estava respaldando, era o próprio Deus falando, era o próprio Deus comunicando com ele. Quando ele diz, hoje se cumpriu o que foi lido nessas escrituras, era o próprio Deus falando. A palavra autoridade utilizada no texto é a palavra que, se nós fôssemos pronunciá-la, a melhor forma seria exousian, exousian. E ela parece muito uma outra palavra que a gente usa no português. E ela quer dizer o seguinte, licença,
permissão, capacidade e força. Mas eu gosto dessa interpretação. Poder daquele cuja vontade e comandos devem ser submetidos por outros e obedecidos. Quando diz o texto ali que Jesus tinha autoridade, no original está trazendo todo esse contexto. Jesus tinha poder, Jesus tinha permissão, Jesus tinha licença, Jesus tinha força, Jesus tinha capacidade e todo o controle para falar do que ele estava falando. A palavra utilizada pelo autor era uma palavra autêntica e certa para aquele momento. Jesus não apenas ensinava com autoridade, queridos, ele também inspirava muitos. O que eu gosto de pessoas como Jesus e de ensinadores, não só grandes pregadores ou grandes mestres, mas pessoas que além da autoridade que têm ao ensinar, elas conseguem nos inspirar. Quantos já estudaram uma vez na vida assim, passou por sala de aulas? Levanta a mão, acho que a maioria, né? Hello, pergunta é óbvia. Mas quando se lembra de algum professor especial que você teve? Eu tive um professor de biologia que eu amava ele. A Cris pegou esse curso comigo, a gente estava fazendo cursinho para a faculdade no Brasil. E ele ensinava de um jeito. Eu tive 2 professores que eu era apaixonado por ele. Um de português, que eu não aprendi muito, mas eu gostava dele. Mas e o outro de biologia. Sabe, eu amava a forma que eles ensinavam. Por quê? Porque existem categorias de professores. Existe o professor medíocre, e a palavra medíocre é da média, hello, medíocre, está na média, que conta, que ensina alguma coisa contando um fato. Existe o professor bom, que explica. Existe o professor superior, que demonstra. Mas tem uma categoria, que é o professor, o grande professor, que inspira. E esse professor é chave na sua vida. É aquele que consegue fazer de você uma pessoa que queira ser como ele, que deseje ser como ele é, que queira aprender e buscar aprender como ele realmente aprendeu. E eu tive vários professores assim na minha vida, pessoas que me inspiraram a ser como eles. E Jesus era esse tipo de pessoa. Não é à toa que Lucas, mais na frente, no capítulo 5, verso 1, diz que certo dia Jesus estava perto do mar da Galileia. E uma multidão, quantas pessoas? Várias pessoas, uma multidão, o comprimia de todos os lados para receber as bênçãos que ele estava dando. Ah, não? Para receber a cura do seu corpo, para serem prósperos financeiramente, não, para ouvir a palavra de Deus. Jesus era uma pessoa que quando pregava, ele atraía as pessoas, ele inspirava, as pessoas paravam e ficavam atentas ao que ele ia falar. As suas palavras geravam vida dentro das pessoas. Ele era o grande mestre porque ele inspirava as pessoas e as pessoas queriam andar com ele. A gente tem a tendência de achar que Jesus tinha 12 discípulos, mas Jesus tinha muito mais do que isso. O texto nos evangelhos nos mostra isso. Jesus tinha 72 numa ocasião que ele envia a cumprir uma missão. Diz que ele tinha centenas de discípulos, mas existiam os 12 mais próximos. Mas todas essas pessoas estavam inspiradas a ser como ele. A verdade, queridos, e a gente precisa se reafirmar isso, não é que não tinha pregadores e mestres naqueles dias, mas eles não inspiravam ninguém a ser como eles. Eles não moviam o coração de ninguém a querer ouvir eles. E é triste pensar que hoje em dia também existem várias pessoas assim, que se intitulam mestres, mas ninguém quer ouvir elas. Ninguém quer estar com elas, porque existe um fator muito importante. Por que Jesus inspirava muitos? Ele era eloquente? A gente não tem esse detalhe. As suas mensagens, sim, vinham com autoridade, sim, eram bem colocadas as palavras. Mas o que fazia de Jesus um pregador excelente, um grande mestre? Havia uma harmonia entre as coisas que Jesus ensinava e o seu comportamento. Se você estudar um pouco a palavra de Deus, você vai perceber que os ensinamentos de Jesus correspondiam muito aos ensinamentos dos fariseus. E hoje em dia a gente às vezes ouve a palavra fariseu e a gente utiliza ela com um contexto ruim, pejorativo. A gente fala assim, a pessoa é tudo fariseu. Quando esse é o evangelique, a linguagem que a gente usa no meio evangélico. A pessoa é tudo fariseu lá. Na verdade, os ensinamentos dos fariseus eram bons. O que era ruim? Era a hipocrisia. Porque eles não viviam aquilo que eles ensinavam. A mensagem era boa, a mensagem era poderosa, mas não tinha o quê? Respaldo com o comportamento. Lucas, que é o escritor do evangelho que a gente está estudando, é o mesmo escritor de Atos.
E observe como Lucas começa o seu evangelho, o livro de Atos, perdão. Ele diz, fiz, ó Teófilo, da mesma forma que ele começa o seu evangelho de Lucas, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, possivelmente a pessoa que ele está escrevendo, para quem ele está escrevendo, ou quem o contratou para escrever, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Você vê claramente que o que Jesus ensinava era o que ele fazia, o que Jesus fazia é o que ele ensinava. Eu me lembro inúmeras vezes de um homem chamado Fernando Ricardo Barreto de Carvalho nesse púlpito dizer para nós, eu nunca vou te pedir para fazer nada que eu não esteja disposto a fazer. E por mais que ele era um tremendo pregador, excelente eloquente, a sua homilética, a sua hermenêutica, a sua capacidade de comunicação tremenda, a coisa que mais nos inspirava era o fato de você saber que ele vivia o que ele pregava, e ele pregava o que ele vivia. E isso é o que nós precisamos despertar nos nossos dias. Que as pessoas possam olhar para nós e falar assim, eles não são perfeitos, mas eles vivem o que pregam. Quantos podem dizer amém? Sabe, você ser autêntico na sua mensagem. Às vezes você vai ter dificuldade com algumas coisas. Você vai ter dificuldade de viver algo, mas você tem que ser autêntico naquilo. Fala, gente, eu estou tendo dificuldade nisso, mas eu creio que isso é a verdade que eu tenho que viver. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? As pessoas querem autenticidade. Eu estava ouvindo há poucos dias de pessoas que estavam no culto das 9h30, trazendo um relato a respeito do que eu e o Paulo estamos fazendo. E as pessoas falam, pastor, eu gosto de vocês são autênticos. Isso me inspirou, eu falei, para continuar. Eu não sou perfeito, e quem anda comigo sabe que eu não sou perfeito. Mas você, it's what you see, it's what you get. É o que você está vendo, é o que você pega. É isso aqui. Eu sou isso aqui. Com defeito, sem defeito, mas as coisas que eu tenho dificuldade, eu vou falar, eu tenho dificuldade. E eu não vou pregar muito nas coisas que eu tenho dificuldade, porque eu ainda estou struggle com aquilo, amém? Mas quando eu pregar uma coisa, eu vivo aquilo que eu prego. E é isso que a gente quer, as pessoas querem isso. Que a gente verdadeiramente ensine e faça nos nossos grupos de conexão, na nossa casa. Deixa eu abrir um parênteses aqui, com todo o amor e carinho que eu tenho para os irmãos. Nós temos um hábito muito lindo, uma prática evangélica maravilhosa, que é de apresentar os nossos filhos para Deus. Quantos já fizeram isso um dia? É lindo isso. Jesus foi apresentado. Jesus foi levado ao templo e apresentado a Deus. Nós não batizamos criança porque uma criança não entende ainda o que é pecado, ela não tem como se arrepender. Apresentar os filhos a Deus é algo bíblico, é algo que precisa ser feito. Mas deixa eu dizer algo muito mais importante que acontece no dia da apresentação do filho. Sabe o que é? Apresentar Deus ao filho. E não é só apresentar o filho a Deus, mas apresentar Deus ao filho. Hello, quantos estão me acompanhando? Os seus filhos estão mais observando o seu comportamento do que as suas palavras. E nós precisamos de ser como Jesus, fazer e ensinar. Porque o que pode tirar os nossos filhos da casa do Senhor, não só da nossa casa, é a má conduta que temos dentro de casa. Hello? Então o grande drama dentro do cristianismo vem exatamente do fato de muitos ostentarem o nome de cristãos, mas não são na vivência. Pergunte a qualquer pessoa que está aí fora, o que vocês acham de Jesus? Jesus era bacana, eu gostava dos ensinamentos dele. E mesmo sem entender que ele é Deus, que ele é o Salvador do mundo, elas vão dizer, Jesus é uma pessoa que eu admiro, em qualquer religião. Mas pergunte para essa mesma pessoa o que você acha dos cristãos. A maioria delas vai ter problema com a gente. E não deveria ser assim, porque nós somos discípulos de Jesus. Quantos podem dizer amém? Discípulos de Jesus, tínhamos que ser como ele. Então, ações e palavras precisam andar juntos. A autoridade do que Jesus fazia estava respaldada principalmente pelas suas ações. Respaldada por aquilo que ele vivia no seu dia a dia. Eu quero encorajar cada um aqui hoje com essa série que a gente está conhecendo mais de Deus através do seu Filho Jesus, assim como ele. Porque se a gente está expondo quem Jesus era, o propósito é para a gente poder arrumar o que a gente precisa arrumar na nossa vida. Quantos podem dizer amém? O propósito é você olhar e não se sentir chateado com, que mensagem difícil. Não, eu preciso de viver isso. É o casal ter a liberdade de um chegar para o outro e falar assim, me ajuda a ser mais como Jesus. Quando eu errar, com muito amor e carinho, fala comigo quando eu errei. Me ajude a ser melhor. E a gente está aqui, todo mundo, num projeto único, de sermos aperfeiçoados a cada dia. Quantos podem dizer amém? Todos os dias você quer ser aperfeiçoado, melhor.
É o lema da nossa igreja, né? Não o dilema, o lema. Sei que não sou o que devo ser, mas graças a Deus eu sou melhor do que eu era antes. Eu não sou perfeito, mas eu estou caminhando para lá, eu estou tentando melhorar. Em conclusão, essa mensagem, eu quero dizer, sim, Jesus, como a gente vai ver, ele é várias coisas. E o ponto de hoje é, ele é o grande mestre. Ele é o grande mestre. O grande mestre que ensinava com autoridade, o grande mestre que inspirava muitos. Mas ele tinha uma outra qualidade que nós precisamos de ter também. Jesus deixou discípulos. A pessoa pode ser o maior líder, ensinar, inspirar, ter autoridade, mas se o tempo dela passar, se a época dela se for, e ela não deixou ninguém, tudo que ela fez ficou ao esquecimento. Acho que uma das coisas mais lindas que um líder, um bom pregador, um bom mestre pode deixar são discípulos. E graças a Deus que Jesus deixou discípulos, amém? É por isso que a gente está aqui. Porque eles deram continuidade ao trabalho dele. Eles levaram adiante a missão dele. Mateus diz que eles constantemente faziam isso, e existem vários relatos assim. Aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Jesus ia treinando, ensinando na prática. Quando você estuda, eu, pastor William, a gente ama ensinar a palavra de Deus. E existe outros pastores da nossa igreja que também gostam, mas nós estamos fazendo isso no nosso seminário. Nesse momento está a mãe do Paulo dando aula, mas quando a gente ensina, e eu ensinei junto com o pastor William os evangelhos. E eu não sei se foi eu ou ele que demos essa aula de Lucas. Mas a história de Lucas é contada de uma forma numa viagem. É a viagem do norte ao sul e do sul ao norte, de Jesus indo para Jerusalém, Jerusalém para Galiléia. E tudo que acontece é numa jornada, porque a ideia que Lucas quer passar é a seguinte: Jesus estava ensinando à medida que estava vivendo essas coisas. Era o caminhando e ensinando, caminhando e ensinando. Isso é o que a gente faz dentro de casa com os nossos filhos. Eu não sei quais são os hábitos que você tem na sua casa com seus filhos, mas na caminhada, eu quero falar com muito amor aos pais. Deus já me deu uma mensagem para falar no dia dos pais, eu quero falar com os homens naquele dia. Mas sabe que nós temos a maior responsabilidade aos nossos filhos. Se eles vão se salvar, não sei, mas não será por erro nosso. Quantos podem dizer amém? A gente vai fazer o nosso melhor. O Senhor, a palavra dele garante que se nós criarmos o menino no caminho que deve andar, mesmo o grande não se desviará dele. A gente vai fazer o nosso melhor. A gente vai dar testemunho dentro de casa. A gente vai ensinar os nossos filhos a amar Deus. E eles têm que ver a gente orar, eles têm que ver a gente ler a Bíblia, eles têm que ver a gente viver o Evangelho, tratar bem um ao outro. Testemunho, viver o que prega. Jesus andava e ensinava os seus discípulos. Mas mais tarde ele disse aos seus discípulos: vão e façam discípulos de todas as nações. Esse é o nosso chamado principal. A ordem começou com ir por todo mundo e fazer discípulo. O que é discípulos? Eu teria que ter tempo para ensinar, mas nós já pregamos uma série sobre isso. É você se tornar como ele. É você ser como ele diariamente. É você buscar ser como ele. Vários discípulos de Jesus entenderam isso. Paulo, que nem andou com Jesus, mas se tornou seu discípulo através dos seus ensinamentos, passou isso adiante. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2 diz: e os que de mim, ele falando com Timóteo, seu discípulo, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confiam a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. A ideia do bastão, a ideia de passar adiante, de continuar. Jesus, o grande mestre, nos ensinou e nos admoesta a ensinar a outros também. Amém? A mensagem de hoje é essa. Eu quero fazer um apelo para a igreja. Um desejo no seu coração de ser como Ele. A ideia de conhecer a Jesus para se tornar como Ele, para ser mais parecido com Ele. Como começar? Começa na sua casa, no seu lar. Comece dentro das quatro paredes. Comece a ser a referência de Jesus na sua casa, no seu lar. No seu grupo de conexão, comece um grupo de conexão, assuma essa responsabilidade na sua casa talvez. Ensinando como Ele ensinou, passando para as pessoas a palavra de Deus. Nesse caminhar desse mês, a gente vai falar desse outro aspecto aqui.
Verso 18 diz: o Espírito está sobre mim, porque me ungiu primeiro para pregar as boas novas, mas não só isso, para proclamar liberdade aos presos, para recuperar vista aos cegos e para trazer liberdade aos oprimidos e proclamar a graça do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Lá em casa, minhas filhas sabem da referência que tem dentro de casa. Então, se elas estão com a dor, elas falam assim: pai, ore por mim. É bonito isso, né? Minha filha saber que oração cura dor, que oração traz alívio. Quando ela está sentindo alguma coisa, ela fala assim: pai, ora por mim. Acho tão bonito isso quando elas pedem para mim orar. Elas não vão uma noite para a cama sem que eu ore por elas. Elas falam toda noite: pai, o quê? Vai vir orar não? Eu falei: estou indo. Eu falo: já deitou? Já deitei. Então estou indo aí orar por você. Ser uma referência para os seus filhos de quem Deus é. Eu oro, uma oração simples, mas todas as noites a gente ora junto. Passo um texto com elas durante o dia, converso com as minhas filhas sobre Deus. Quando elas erram, e falo para elas: você acha que Jesus ficou feliz com o que você fez? Aí eu já posso olhar no olhar, né? Quebrado, dói demais. Ou quando eu faço alguma coisa, eu olho assim para ela com toda a autoridade, que é o que eu falei, poder dizer para ela: você já me viu fazer isso? E ela não tem respaldo para dizer: não, pai, você nunca fez. Você já viu gritando com a sua mãe? Já viu usando essa palavra? Não. Então você não pode fazer. Eu oro que a gente restaure isso, de ser como Ele é. E o grande mestre começa a ministrar primeiro aqueles que estão ao seu redor. E depois a nossa fama vai se espalhar por todos os lugares. E as pessoas vão querer estar onde a gente está. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Você que está nos assistindo, deixa o Espírito Santo falar com você. Isso não é uma palavra de condenação, não é uma palavra para trazer pesar, mas é uma palavra para trazer um refletir. É um momento de você refletir. Queremos conhecer a Deus e conhecemos através de Jesus. E assim como Ele era, nós queremos ser. Porque somos filhos de Deus e queremos ser como Ele é. Queremos essas características que tinha Jesus em nossas vidas, em nossos lares. Pai, eu oro nesse momento por toda a Tua igreja, por todos nós que estamos aqui. Nessa série onde estamos aprendendo mais a respeito do nosso amado Senhor e Salvador. Queremos ser como Ele, queremos ser mestres. Talvez não tão grandes como eles, mas no nosso contexto, na nossa realidade, daqueles que estão ao nosso redor, referências do que é ser um homem ou mulher de Deus. Queremos viver aquilo que ensinamos para os nossos filhos, para os nossos familiares. Hoje queremos te pedir perdão das vezes que falhamos, das entonações de voz, das palavras mal usadas que temos utilizado em nossos lares, dos testemunhos maldados que temos dado em nossos lares. Por toda a igreja eu sinto fazer saltar, queridos. Eu ainda tenho algo que eu quero fazer, mas eu quero que você tire um tempo para falar com Deus. Eu não vou abrir o altar hoje, porque eu acho que todos nós precisamos, pelo menos de uma área de nossas vidas, trabalhar hoje. O espelho está diante de você. Você está olhando, ninguém está te acusando, ninguém está te mostrando, mas permita que a palavra, que o Espírito Santo, que nós cantamos a respeito dele ainda há pouco, que nos batiza, que nos enche da presença de Deus, te mostre o que você precisa trabalhar na sua vida, o que você precisa de mudar, o que você precisa de ajustar. E a partir de hoje, tome uma decisão de ser como Ele. Homens, eu quero falar com vocês. Vocês têm a responsabilidade do sacerdócio na casa de vocês. Chega de passar essa responsabilidade para sua esposa. Você é a referência. Pastor, você é machista? Não, queridos. É a ordem que Deus deu, não é de importância, é de função. Homens e mulheres são iguais perante Deus, mas Deus deu essa função ao homem de sacerdote do lar e a mulher de auxiliadora, de ajudadora. No mês de maio e junho a gente vai pregar sobre isso, vai ensinar sobre isso, a autoridade do homem, a autoridade da mulher, submissão. Mas eu quero mostrar para vocês de agora, comece agora, tome o seu papel. Há vários homens de Deus, pastores que podem te ajudar. O pastor Milson tem feito um tremendo trabalho com os homens. Chega nele, abre o seu coração, se arrepende, restaura seu lar, busca ajuda, não fique aí se escondendo, tentando dar desculpa. Não,
Eu também não tive uma referência de pai, também não tive uma referência no meu lar cristão, mas eu olhei para Jesus e Ele se tornou o meu exemplo. Eu olhei para os meus pastores, eles se tornaram meus exemplos, e eu falei, é aí que eu vou, esse é o norte que eu quero ir. Eu oro por você agora, em nome de Jesus. É um tempo de reflexão, de transformação. Eu te garanto que da minha parte, desses líderes dessa igreja, nós vamos fazer o nosso melhor para te dar um norte, para te ajudar. E se nós falharmos, vamos pedir perdão, mas não vamos parar. Como eu comecei ruim, no meu fracasso inicial de ministério, pregador, eu insisti, eu fui aperfeiçoando, e com a graça de Deus, quero me aperfeiçoar cada vez mais. Isso é na nossa vida, isso é na nossa jornada. Pai, eu oro por todos nesse momento. Abençoe-nos para que possamos ser um exemplo como o Senhor foi. Eu sei que nem todos terá Nazarés em nossas vidas. Nossos familiares vão nos acusar, aqueles mais próximos não vão entender a identidade nova em nós. Muitos vão olhar e falar, mas não é esse, é fulano que eu conheço? Sim. E às vezes não vão nos aceitar como Nazaré não nos aceitou. Mas existem muitos outros lugares que o Senhor vai nos levar. Existem muitas outras experiências e ministérios que o Senhor vai nos levar. E mais tarde, até mesmo aqueles que nos rejeitaram, terão que reconhecer que de fato nós somos discípulos do Senhor. Pai, abençoe cada um que nesse momento entende o que o Senhor está falando e que possam mudar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Acho que Deus está falando com a gente. Amém? Eu tenho mais um anúncio importante a respeito da nossa conferência de missões. O tema da conferência esse ano é Compel. Está em inglês porque a gente adota todo ano o tema de missões das Assembleias de Deus Americanas. E é um tema então que já tinha sido escolhido. Todas as igrejas nos Estados Unidos inteiros vão estar falando sobre ela. Sermos compelidos, a fazer missões. Sermos realmente tocados por Deus a se envolver com missões. Então guarda no seu calendário, culto multicultural, 1º domingo de março. Nós vamos trazer um pastor que na verdade é um missionário no Vietnã. O nome dele é Moses. Ele já aceitou o convite, já compramos a passagem dele, e ele é muito usado por Deus, principalmente por revelação, por palavras de conhecimento. Deus usa muito ele mesmo. Ele é um homem usado por Deus, simples, humilde. Tem uma história linda do que ele faz com as crianças ali no Vietnã. E tenho certeza que vai ser de bênção para a sua vida. É bem possível que o pastor Mangovo confirme a sua viagem, o pastor da África, que também faz um trabalho lindo lá. Então a gente vai ter o pastor Mangovo falando em português, esse irmão falando em inglês, a gente vai traduzir os cultos e tenho certeza que vai ser de bênção. E por que eu falo isso? Porque hoje é domingo de missões. E eu oro que você tenha trazido a sua oferta de missões. Nesse momento a gente vai tirar, para quem nos visita, todo o 1º domingo do mês, nós tiramos 2 ofertas. É a oferta normal dos dízimos e oferta da igreja, e tiramos uma oferta de missões, que a gente faz os nossos trabalhos missionários, a gente ajuda os nossos missionários. E esse ano a gente vai reestruturar isso para a gente fazer um pouco diferente. Eu tenho alguns desejos, já compartilhei com os líderes, com a diretoria, com a pastora Tereza. A gente vai sentar para a gente refazer o que a gente vai fazer com finanças de missões da igreja. Eu estou sentindo no meu coração que a gente vai fazer grandes coisas e a nossa igreja vai se tornar ainda mais missionária. Quantos creem nisso? Amém? E essa conferência vai mexer com a gente para isso, tenho certeza. Então, prepare a sua oferta, há 4 maneiras de dar. Se você for usar o aplicativo, não esqueça de colocar MI ou em inglês Missions do lado ou depois do valor que você for dar. Então, por favor, coloca lá o valor e coloque MI ou Missions em inglês. Se você for usar o envelope, não se preocupe que agora os diáconos já vai separar e colocar aqui isso tudo é de missões. A Raquel vai saber quando receber. Na hora que estivermos recolhendo os dízimos e ofertas, de missões, vai estar passando um vídeo que é da música do tema desse ano. Então já ouça, já esteja se familiarizando com isso, vai ser de bênção. Então se orar, você pode trazer suas missões assim que a gente orar e a música vai estar passando. Pai, muito obrigado por estarmos envolvidos com missões na nossa igreja. Um dos aspectos, Senhor Jesus, dessa igreja é que somos uma igreja missionária, que se importa com os que estão lá fora, com outros países, outras pessoas que precisam, Senhor, de recursos financeiros. E eu te louvo pela vida desses irmãos, que sacrificalmente, Senhor, tem dado, tem contribuído para missões. Abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Pode trazer suas ofertas. Enquanto você está aí ofertando, eu vou pôr o vídeo, por favor.